Eu quero trazer também um pouco de manifestação de percepção da população sobre o PL da dosimetria numa pesquisa que foi feita pela Quest e que foi divulgada hoje, justamente no dia em que há a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e que deve seguir também agora para o plenário do Senado. O que as pessoas demonstram sobre a dosimetria, né? Foi criado para reduzir a pena do Bolsonaro ou de todos? E aí, o que as pessoas se colocam em relação à redução de penas? 47% demonstram ser contrárias à redução das penas, ou seja, a maioria. E aí a Quest fez uma pergunta: você é a favor ou contrário à redução de penas pelo PL da dosimetria? 24% disseram ser a favor da redução de penas. 19% acham que as reduções tinham que ser ainda maiores, ou seja, as penas tinham que ser ainda mais... haver um corte ainda maior das penas que foram impostas tanto aos condenados pelo 8 de janeiro quanto aqueles condenados no Supremo Tribunal Federal também, nos núcleos da trama golpista trazida pelo Supremo. E 10% disseram não saber ou também não quiseram responder. Alangani, como é que você avalia esse resultado aqui? A maioria dos brasileiros ouvidos nessa pesquisa dizendo que são contrários à redução de penas, que é justamente o que passou na Câmara e agora na CCJ do Senado. Os parlamentares não estariam ouvindo, então, a maior parte da população? Olha só, o que essa pesquisa mostra, né, é que a população brasileira, e aliás é muito próximo, talvez até o resultado das eleições, Evandro, que a população brasileira composta de pessoas de esquerda, de centro e de direita, né, majoritariamente contrário à redução de penas. Então, pegando aí as pessoas de esquerda, pessoas de centro e de centro-direita. Tem muita gente de centro-direita que entende que houve uma tentativa de golpe e que não deveria ter a tal da redução de penas. Agora, não necessariamente o que reflete a maioria, pelo menos de acordo com a pesquisa, seja o justo, né? Então, o Congresso entendeu que é necessário corrigir algum grau de injustiça, foram penas exageradas, foi um processo aí muito conturbado, um processo que há um questionamento se ele deveria de fato estar na Suprema Corte ou na primeira instância, qual é a fronteira entre cogitação e tentativa também não ficou muito claro, e o próprio 8 de janeiro não sendo ali, tendo elementos de uma tentativa de golpe, porque não houve armas, enfim, não houve liderança, etc. Então, por conta disso, houve um entendimento do Congresso de uma correção de algo que foi muito exagerado pelo Poder Judiciário. Embora, de fato, de acordo com a pesquisa, vá contra a opinião majoritária da população, Evandro. A gente tem mais uma tela aqui dessa pesquisa, vamos colocar. O PL da dosimetria foi feito para reduzir a pena de Bolsonaro, reduzir a pena de todos, e os que não sabem ou não responderam. Para a maioria, e exatamente isso também se conecta, as palavras não estão chegando com muita facilidade hoje. Essa parte aqui se conecta com o resultado anterior da maioria achar que não deveria haver redução de penas, por isso aqui, porque essas pessoas entendem, e 58% entendem, que ele tem como prerrogativa reduzir a pena de Jair Bolsonaro. E 30% entendem que seria para reduzir a penas de todos, inclusive pelos condenados do 8 de janeiro. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa percepção aqui? Pois é exatamente, o discurso, o foco de todos os comentários, né? Todo mundo falou sobre o Bolsonaro, né? Ninguém fez uma matéria falando lá atrás sobre a Débora do Batom, sobre o que vai acontecer com várias pessoas que tiveram condenações até menores ou maiores. Ninguém vai falar sobre os que já cumpriram ali uma parte pequena da pena e foram liberados, que fizeram acordo, né? Então ficou desfocado, porque a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro condenado e preso chamou toda a atenção para ele. Então a percepção de que o projeto é pró-Bolsonaro, exclusivamente Bolsonaro, e que pode, de alguma maneira, resvalar ou tangenciar os que participaram dos atos do dia 8. Enquanto o objetivo desse segundo projeto, que é um segundo projeto, o primeiro era de anistia, é exatamente o contrário, é de beneficiar principalmente
os atos do dia 8. Então é por isso que eu acho que fez bem o senador Espírito Amim para chamar a atenção para esse grupo, que é um grupo muito maior, né? As penas não chegam a 27 anos, mas são penas altas para o que eles participaram e ninguém está querendo anular a pena, acabar, mas apenas dar uma justiça. É a história do crime e castigo, ou seja, cumprir uma pena justa. Então, o entendimento geral foi desfocado. Então, todos estão achando que todo esse trabalho, que todo esse debate é pró-Bolsonaro e não pró-famílias e pessoas que participaram dos atos do dia 8. Trindade, nós temos mais uma tela, vamos trazer aqui. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de anistia? E aí, mais uma vez, a gente tem, então, o correspondente com as duas telas anteriores, essa aqui mostrando que 44% são contrárias, mas esse número ele oscilou um pouco ao longo dos últimos meses. Ó, a gente tem setembro, uma primeira pesquisa, depois outubro, depois dezembro. Em setembro de 2025, 41% eram contrários. Esse número subiu para 47% em outubro e veio para 44% agora em dezembro. Aqueles que eram favoráveis para a anistia a todos, incluindo para Bolsonaro, se manteve ali entre 36% e 35% ao longo dos últimos meses. Aqueles que não sabem ou não responderam, está se cruzando também com aqueles que eram favoráveis apenas para os manifestantes do 8 de janeiro, que ficou entre 10% e 8% nos últimos meses. Então, a gente consegue perceber aqui que as pessoas, a maioria dos entrevistados, e aí, pessoal, foram 2.004 entrevistas em todo o país entre 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, se a gente levar em conta aqui a margem de erro, fica praticamente o mesmo resultado em todos os meses. Agora, o que as pessoas passaram a entender, que foi algo que foi até comentado pelo Zé agora há pouco. A politização do tema fez boa parte das pessoas compreender que a anistia ou qualquer tipo de benefício de dosimetria eram voltados apenas para o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados ali do núcleo duro, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, e não para os condenados pelo 8 de janeiro. E você entende, Piperno, que essa foi a mensagem passada nos últimos meses ao discutir a anistia ampla e restrita, de que era uma vontade de beneficiar o ex-presidente e o foco saiu um pouco dos condenados do 8 de janeiro? Ô, Evandro, nos últimos tempos, vários institutos fizeram pesquisa sobre esse tema, inclusive outro dia mesmo o Datafolha fez, dando um resultado até mais amplo em relação a esse aí, né? Esse dá 8 pontos de diferença, né, entre contra e a favor. Naquele caso era 54-40. Vejam, essa confusão decorre do fato de que o bolsonarismo mais radical pegou uma carona nessa ideia, porque quando surgiu a possibilidade de se votar um projeto que, de certa forma, atenuasse as penas daquelas pessoas inicialmente condenadas, né, pelas invasões e tal. Então, houve gente, e aqui nos programas da casa, inclusive, parlamentares dizendo o seguinte: olha, eu sou a favor de redução das penas daquelas pessoas, da Débora, não sei lá de quem e tal, mas eu não sou nem um pouco a favor de se mexer, por exemplo, nas condenações dos líderes, dos chefes. E teve gente que mencionou, inclusive, o presidente Bolsonaro. Então, há na sociedade, sim, um sentimento de que uma coisa são aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro. A outra são os líderes, essas pessoas condenadas aí, junto com o presidente Bolsonaro e nesses outros julgamentos aí, nesses grupos todos que tiveram, inclusive, a sua conclusão anteontem. Então, esse resultado, ele não me surpreende. Se colocar só, por exemplo, se a população é a favor ou contra a anistia ao presidente Bolsonaro, as diferenças têm sido até maiores do que esses 44-36. Ô, Bruno Musi, para você, como que você avalia, então, a percepção das pessoas em torno do PL da dosimetria a partir dessa pesquisa Quest? Veja, Evandro, eu acho que as pessoas, no geral, elas são mais voláteis. Eu lembro de uma pesquisa que a gente comentou até aqui, já tem há um tempo, em que grande parte do eleitorado brasileiro, algo como 54%,
era um eleitorado mais volátil. Significa que aquele eleitorado que ele não é politizado ou militante. E aqui não é nenhum juízo de valor, é simplesmente o cara que toca a vida dele no dia a dia e ponto final. Eu lembro de algumas entrevistas que foram feitas, e eu gosto muito de fazer isso, de perguntar às pessoas, aqueles que estão falando que é a favor ou contra um governo, quando ele dá o posicionamento dele, eu sou a favor. Legal, me cite então 5 pontos que o governo fez legal. E é muito difícil as pessoas saberem passar da segunda frase, seja para um lado ou para o outro. Por que isso? Porque 54% nessa média são pessoas que não são militantes, não acompanham a política, não acompanham a parte legal, como é o funcionamento das casas, como seria o funcionamento de uma democracia de verdade, como seria o respeito às instituições, simplesmente tocam a sua própria vida. Então, eu acho, e aqui, de novo, poderia dar resultado para mais ou para menos, que a percepção das pessoas ela vai muito no nome dele, sem entrar na questão técnica. Da mesma forma, quando você pega uma pesquisa, por exemplo, o Tarcísio agora caiu para presidente e subiu o Flávio. É bem provável que isso também seja replicado para o nome dele como governador, porque não importa o cargo para grande parte das pessoas que não são os militantes. Porque eles, no fundo, não sabem grande parte das funções de um governador ou de um governo federal. Então, seria muito mais voltado ao nome da pessoa.